Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Santo Excel e hoje dando continuidade aos nossos últimos dois vídeos, a planilha de enfermagem aqui merece mais atenção no nosso ponto de vista. Nos primeiros vídeos começamos a desenvolver ali data de atendimento, aprendendo um pouco de Cont Cs, na segunda aprendemos o C e hoje nós vamos aprender formatação condicional. Nós já temos um vídeo desse dentro do canal, mas pode ser que tenha ficado algum tipo de dúvida para quem já assistiu, então esse vídeo aqui vem para trazer mais esclarecimento para você que ficou com dúvida ou ainda não sabe. A ideia do nosso canal aqui é preparar o idoso, preparar o iniciante, aquela pessoa que realmente não sabe nada, a desenvolver algo já dentro do Excel. Sabemos que as tecnologias estão cada vez mais avançadas, temos inteligência artificial aí trabalhando, né, assim, trocando o ser humano por máquinas, enfim, faz parte do nosso cotidiano, mas nós precisamos dar o primeiro passo. E hoje nós vamos dar continuidade aqui, essa é a terceira aula, vamos aprender um pouco sobre formatação condicional. A ideia é que essa planilha aqui de enfermagem vire um dashboard bacana para que você consiga aprender ali tudo do zero. Eu estou tentando trazer aqui tudo que você precisa, pelo menos aí para se destacar um pouco mais no seu ambiente de trabalho, escolar, enfim, aonde você estiver, se você é um microempreendedor, empreendedor, eu acho que faz parte e a gente tem que começar por algum lugar. E a ideia é ser bem didático aqui, fazer com que você não saia daqui com mais dúvidas e também saia daqui bem esclarecido e como fazer essas funções acontecerem. Ok? Dito isso, já tomamos aí 2 minutos de vídeo. Vamos para o que realmente interessa. Hoje nós vamos fazer a formatação condicional, que ela fica lá dentro do menuzinho página inicial, e ela fica aqui, ó, bem escondidinha, ao lado de formatar tabela. Ela tá ali, ó, formatação condicional. Identifique facilmente as tendências e padrões nos seus dados usando barras, cores e ícones para realçar visualmente os valores. Galera, hoje qual que é a nossa função aqui dentro da planilha? Eu quero identificar, conforme a nossa última aula, através da categoria, né? Então, através de uma certa idade, nós temos ali, eu vou até deixar aqui para facilitar o nosso dia a dia aqui, eu vou deixar aqui um retrospecto da última aula, só para a gente trabalhar em cima. Então, o que eu quero fazer hoje na formatação condicional? Assim como nos hospitais, nas emergências, enfim, hoje nós vamos trabalhar ali com uma questão de sinalização para quem tem mais de 60 anos, para quem tem menos de 18 e para quem tem ali entre 18 e 60, né? A ideia é que, caso apareça alguém, né, para fazer algum tipo de procedimento, seja ele triagem, medicamento, curativo, avaliação, ele se torne uma pessoa preferencial, né? Então, como é que eu vou identificar isso? Através da sinalização. E aí eu vou usar o semáforo de rua mesmo, né? Vermelho, amarelo e verde. Tem como utilizar mais funções ou mais opções? Existe, eu vou mostrar aqui para vocês agora. Mas hoje nós vamos mostrar o farol, o semáforo aí de carro mesmo, a gente vai aplicar aqui dentro. Então, tudo que for acima de 60, a gente vai entender que vermelho é super urgente, amarelo ali é urgente, mas nem tanto, e o verde é aquele ali que pode dar uma esperada a mais para ser atendido, beleza? E aí, pessoal, primeira coisa, a gente tem que entrar lá na formatação condicional. Dentro de formatação condicional, existem algumas regras, caso você queira criar, e tem umas pré já estabelecidas para você que quer uma coisa mais rápida, mais didática, mais prática, enfim. E aí uma delas é, eu consigo realçar as regras através das células. E aí o Excel ele fala o seguinte, ok, a gente vai fazer isso, realçar as regras através das células, a partir do quê? Né? Então, você vai pegar os números maiores, então você consegue criar uma regra aqui para maior do que, ou seja, maior que 60, eu consigo fazer uma regra. Maior que 45, eu consigo fazer uma regra. Eu consigo fazer é menor do que, então eu consigo fazer ali, toda vez que aparecer um número menor que 18, por exemplo, eu quero que ele preencha de amarelo. Também é possível. Eu tenho aqui, está entre, né? Então eu tenho ali entre 18 e 60, eu quero realçar essas regras. Também é possível. Eu tenho aqui igual. Então, se eu tenho ali idade 90 anos, é igual a 90, ok? Eu tenho a questão de texto também, caso você queira. No nosso caso aqui, poderíamos preencher a parte de texto, mas hoje nós vamos trabalhar a parte de números, ok? Na próxima aula a gente trabalha a parte de texto. Então vamos lá. Temos a parte de texto, uma data que ocorre e valores duplicados. Então eu consigo fazer ali toda vez que se duplicar um valor, vamos supor, a Juliana apareceu no mesmo dia 2 vezes. Ok, é a paciente Juliana ali, João Silva, enfim, ela vai ficar pintadinha de vermelho, beleza? Nós temos também, conseguimos realçar as regras através dos primeiros e últimos, né? Então os 10 primeiros itens, os últimos primeiros itens, acima da média, enfim, quais são esses valores que nós podemos preencher aqui. Então ele já traz ali algumas regras pré-prontas estabelecidas.
E aí tem alguns gráficos ali, algumas cores também já pré-estabelecidas e preenchimentos para que você possa destacar a sua planilha, né? Nós temos aqui em barras, que é comum, principalmente no ambiente financeiro. Nós temos ali uma escala de cor, que é também voltada aqui para a área da enfermagem, para quem sabe seguir. E nós temos os conjuntos de ícone, né? Então ali nós temos uma infinidade ali de ícones, então você tem direcional, informas, você tem de indicadores, você tem classificações, mas você pode criar suas próprias regras, que sempre vai estar aqui embaixo, ok? Vamos supor que eu quisesse esse semáforo aqui, ó. Tá vendo que ele já preenche ali para mim, de forma já pré-pronta, com base no padrão dele, as cores. Só que para mim não é interessante, né? Eu quero criar uma do zero, né? Eu quero saber se realmente está fazendo sentido ou não. Por exemplo, eu consigo colocar mais de 5 coisas ali para avaliar se aquelas idades estão em grau de risco ou não. Então eu consigo validar tudo isso, ok? Nós temos aqui alguns indicadores que são bandeirinhas, ou seja, certinho, ó, tá ok, pode liberar. Um ponto de atenção, opa, não libera ainda, porque o cara precisa passar no retorno, por exemplo. E um xizinho pro cara que, olha, essa pessoa não tá de alta de jeito nenhum, tem que fazer um monte de coisa, enfim. Então você tem várias opções aqui, ó. Até, por exemplo, vamos supor usar 4 semáforos, né? Verde ali tá liberado, o amarelo também tá ali com uma situação um pouco crítica, tem que passar no retorno, vermelho não sai de jeito nenhum, e vamos supor que preto fosse óbito. Deus me livre, né? Enfim, porque infelizmente ali, ó, as de 2 e 5 anos estariam em óbito, né? Espero que isso não aconteça nunca, né? Mas é possível fazer isso, ok? Mas hoje nós vamos trabalhar com esse tipo de ícone aqui, 3 semáforos coroados. E aí nós vamos trabalhar utilizando a mesma regra do C. Então, se for aqui maior que 60, ele vai ter que ficar vermelho, um semáforo vermelho. Se for uma criança, eu quero que ele fique amarelo. Por quê? Assim como um semáforo de rua também, o vermelho é pare. A gente tem que analisar isso daqui, não ultrapasse que senão pode ocorrer alguma coisa errada aí e vai dar ruim. O amarelo é preste atenção, né? E o verde é siga, prossiga, então tá tudo certo. Então eu vou colocar aqui o verde como, olha, ele não é uma lista de prioridade, ele vai ficar ali esperando e vai vir primeiro ali os idosos, depois as crianças abaixo de 18 e depois os adultos, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, vou selecionar a minha coluna inteira, porque eu quero que ele aplique a regra para toda a minha coluna, né? Então, toda a minha coluna ali, toda vez que eu preencher uma data ou uma idade, enfim, ele já preenche para mim essa situação. Pode acontecer, como ele não é uma tabela, nós falaremos isso nas próximas aulas, como formatar isso em tabela, mas pode ser que ele jogue aqui, nessas que estão vazias, um amarelo, ou um verde, ou um vermelho, a depender, né? Nesse caso aqui, ele jogaria um amarelo porque abaixo de 18. Então, como não tem nada, ele identifica que está abaixo de 18. Está zero, abaixo de 18, ok? Mas nesse caso aqui, nós vamos fazer para a coluna inteira. Então, vamos lá. Página inicial, vamos lá em formatação condicional. Neste caso, eu não vou aqui direto, não vou clicar aqui e ele já vai aplicar. Eu vou vir aqui, ó, nova regra, né? E aí, dentro da nova regra, nós temos as mesmas coisas que estavam ali no menuzinho principal que nós vimos, né? Formatar todas as células com base em seus respectivos valores, formatar as células apenas que contenham, né? Então a célula que contém ali está entre 1 e 4, 6, e você consegue ali fazer uma formatação sua, tá? Então você consegue pegar ali uma formatação e jogar. Formatar apenas os primeiros ou os últimos valores, formatar apenas valores acima ou abaixo da média, formatar apenas valores exclusivos ou duplicados, ou seja, então ele vai formatar apenas ou valores exclusivos, ou seja, que é uma única vez, ou valores duplicados, que passa de uma, e usar a fórmula, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E aqui você pode ver ali uma fórmula para formatar ali as tuas tabelas, ok? Normalmente, comumente, para você que está iniciando, vai na primeira opção, é batata. E aí, dentro da primeira opção, que é formatar células com base em respectivos valores, você tem aqui 4 estilos de formatações. Então você tem escala bicor, ou seja, você pode escolher 2 cores, escala tricor, barra de dados e conjunto de ícones, que é o que a gente viu agora. Então no conjunto de ícones, eu tenho ali todos os ícones que apareceram lá nas regras feitas, né, pré-determinadas. Neste caso aqui, eu vou selecionar os meus 3 semáforos. Agora eu fiquei em dúvida, não sei se eu pego os 3 semáforos ou se eu pego ali o certinho aqui, enfim, as coisas. Ok, vou ficar com esse semáforo aqui. Para ficar legal, a gente agora precisa determinar o que é o que, né? Então vamos lá, ó. Primeiro, assim como o C, você precisa ler a regra, né? Então, para a gente continuar, nós precisamos colocar uma regra aqui para que possa valer. Então, primeira coisa, ó, tá vendo que já está separado, né? Verde, amarelo e vermelho. E aí aqui nós temos o valor,
a qual vai ser aplicado, se ele é maior ou menor, e o tipo, porcentagem, número, fórmula ou percentil. Neste caso aqui, o nosso caso é número, então vou deixar os dois como número, porque a idade, número fixo. Dito isso, vamos lá. Verde, quando for maior, igual a... Neste caso aqui, o verde ele tem que estar entre 18 e 60, então não faz muito sentido. O que eu tenho que fazer? Opa, quando for maior de 60, eu vou colocar aqui, ó, quando for maior, vou até mudar o ícone, quando for maior tem que ser o quê? Maior de 60, vermelho. Então vou pegar aqui, ó, vermelho, quando for maior que 60, opa, e eu quero que seja vermelho. E aí, vai próximo, amarelo, quando for menor ou igual a 60 e maior ou igual a... Opa, maior ou igual ao quê? O meio termo aqui quem é? São os adultos. Então ele tem que estar entre 18 e 60. Então, ok. Neste caso aqui eu preciso 18. E aí, quando for verdinho, por exemplo, nesse caso aqui é amarelo, né? E aqui eu tenho que trocar a sinalização porque é verde. Então, quando for menor que 18, ele vai se transformar em amarelo. Pode acontecer do Excel aqui mudar e sacanear a gente, porque aqui está com menor igual, aqui está com maior igual, né? Então, dá a entender que, ok, essa fórmula aqui está batendo, mas ele pode inverter dependendo do ano do Excel. Então, às vezes aqui é maior que 18, enfim, mas normalmente segue deste modo que eu acabei de informar. Então, quando for vermelho, o valor for maior que 60, opa, maior que 60, vermelho, ok. Quando for verde, ele tem que ser menor ou igual a 60 e maior ou igual a 18. Então aqui, ó, menor que 60 e maior ou igual a 18. Por que eu preciso deixar um igual? Porque ou amarelo ou verde precisa ter um igual, senão o 18 ele não é considerado. E aí imagina, a pessoa tem 18 anos, não é nem adulto nem criança, onde ele vai ficar? Então neste caso aqui a gente está colocando igual, para 18 é igual a adulto, seguindo a legislação, e quando for menor que 18, amarelo, ok? Então, dito isso, acabamos nossa configuração. Quando eu der ok, ele precisa aqui aparecer dentro da nossa tabela. Opa, olha que legal. Já apareceu aqui na nossa tabela. E ele está falando o seguinte, ó, 35, 50, 24, 43, estão dentro da expectativa de adulto. Agora vamos fazer a regra de 3. Vou pegar aqui, ó, criei um filtrozinho, vou selecionar tudo que é adulto. Ó, todos estão verdes, não tem muito para onde ir. Todos estão verdes. E agora eu vou pegar tudo que é criança. Opa, as crianças estão todas amarelas, beleza? E agora eu vou pegar os idosos. Opa, todos estão vermelhos. Então, ele está seguindo a nossa regra. Então, um enfermeiro, um auxiliar, um técnico, na hora que olha aqui, opa, vamos entender aqui, ó, por exemplo, dia 1º de agosto de 2025, nós tivemos apenas adultos, não tivemos nenhum caso crítico, então está dentro da expectativa. Dia 2, quantos no caso críticos? Opa, nós tivemos o Lucas Rocha, nossa, não é nem nome de idoso, mas o Lucas Rocha, 75 anos, aí realmente não bate, né? Lucas Rocha, nome de novo, mais 75 anos, não faz muito sentido. E uma pessoa, uma criança que passou ali pela triagem, 5 anos. Ok, dia 2 foi um caso mais pontual. Dia 3, tivemos uma criança de 2 anos ali também passando. Dia 4, seguimos com um adulto e idoso, ok? A partir do dia 5, se eu não me engano, foram só adultos. Beleza, matamos, olha só que legal. Fica uma visualização bem mais prática para nós, né? Então, você já consegue olhar aqui e ver se é crítico, se não é, ao invés de ficar analisando a idade. Então, olho aqui, não importa se o cara tem 59 ou ele tem 20. É verdinho, ok, ele é adulto, vamos colocar ele numa lista ali de espera para ser atendido, ok? Ah, ele tem 5, amarelinho, vamos atender como prioridade. Vermelho, ok, super importante, vamos tratar como urgente, emergente, enfim, tudo que é ente, beleza? Então, galera, essa aula demorou um pouco, mas é justamente para vocês entenderem como é que a gente pode fazer uma formatação condicional. Próxima aula nós vamos continuar, mas agora nós vamos pintar ali a questão da categoria, né? Vamos aprender a usar a formatação condicional para texto, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. É muito importante para mim que você se inscreva e compartilhe aí com seu time,